o vinho com Michael Valer. Michael Valer também cria ovinos, Ana Cássia? Parece que sim. Ele está impressionado Tá como nós atacando em dois todas. estamos. Não, e como nós estamos especialistas, né? Na criação. Se eu te convidar para comer amanhã, tu aceita? Pra já. Só com sal. Que horas? Só me diz isso. Ele vai levar o vinho, parece. Parece, O né? vinho deixa comigo. Vai ser italiano. Não, mas aí, olha, depois desse presente que nós ganhamos agora, senhores ouvintes, olha aqui, ó, saindo do forno. Tu não encontra em livraria nenhuma esse livro. Ainda Hoje. não. Hoje, tá? Amanhã tem que ser 3 cordeiros para ele. É. Olha. Tem uns pedaços bons, hein? Tem que ter uns pedaços bons. Não vai ser aquela cara com a língua, não. Sem língua. Pescoço, né? Pescoço não, né? 101 vinhos da Toscana que o Brasil precisa conhecer. Olha, que coisa linda. Obrigada. Louca para ler. E mais bonito ainda, Vicente, eu sempre acho que tenho sentido sempre quando a gente ganha com essa dedicatória maravilhosa, que eu vou ler ficar só para mim. Tá, tudo bem. E obrigada, Michael. Muito carinho, estou honrada de ter recebido aqui, junto com o Vicente, esse presente. Quanto tempo tu levou escrevendo esse livro? Boa tarde, Mike. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Eu fico muito feliz em estar trazendo, que trouxe o boneco, né? Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. E agora os primeiros exemplares, né? Ele está respondendo a tua pergunta, mais de 2 anos e meio. Foi uma pesquisa longa, foi trabalhosa, certamente, com certeza. É meu 8º livro, foi o livro mais trabalhoso, porque realmente foi... Quanto mais eu pesquisava, mais ia abrindo caixinhas, assim, de descobertas, de conhecimentos, enfim, de histórias que eu precisava buscar mais informações, né? Então, teve, de novo, né? Teve a enchente no meio, que, enfim, não tinha como ninguém ter inspiração, né? Para fazer alguma coisa. E foi a primeira vez que eu senti falta de inspiração para escrever. Realmente eu não conseguia, passei alguns meses sem conseguir escrever. E aí, final do ano passado, eu falei, não, peraí, vamos lá, né? Vamos tentar de novo, focar. vamos focar. E aí consegui finalizar no início do ano. E estou muito feliz. Está em pré-lançamento, então, como o Vicente falou, ainda não tem loja. Nesse pré-lançamento ele está à venda apenas na Amazon, na Amazon Brasil, né? Tem um site para facilitar a localização, que é www.101vinhosdatoscana.com.br. Então, tu acessa esse site, ele já vai direto para a página da Amazon, né? E aí estamos começando, né? Tem que começar a divulgar esse trabalho. Eu falo muito, obviamente, da história da Toscana, mas eu falo um pouco sobre o vinho italiano. A Itália é o maior produtor de vinho do mundo hoje, né? Todas as regiões da bota fazem vinho, né? Então, é muito rico a cultura e a ligação, a conexão dos italianos com vinho. E a Toscana talvez seja essa região que saem os maiores ícones italianos, né? É uma região mesmo que tem uma produção de volume, de escala, os Chiantis, outros vinhos econômicos, mas realmente essa produção de alta gama, ela se diferencia, né? E eu conto tudo isso, acho que o brasileiro tem uma paixão muito especial pelo vinho toscano e eu vou trazendo as histórias, mas pensando muito no gosto brasileiro. Então foi uma pesquisa que, claro, teve 2 viagens para lá, teve viagens para participar de feiras, teve muita degustação, mas teve muita observação das pessoas bebendo e desejando vinho italiano. Então teve muito da minha observação, anotação de ver como é que as pessoas se comportavam quando tinham um vinho toscano à mesa, né? E todas essas conexões eu faço para trazer, então, 101 vinhos que eu acredito que o brasileiro vai gostar, né? Espetacular, que eu gostei também. Todo o livro, tô louca para ler, mas assim... O Prosfácio, ele é assinado pela Fabiana Ana, Ginsky. no microfone, por favor. Mas eu estou falando aqui, gente. Prosfácio, tá? Ele é assinado pela Fabiana Ginsky, que é uma uruguaia, e ela é criadora do método Wine Share e também é sommelier internacional. Ela é super reconhecida. E então, ela que fez o Prosfácio. Muito bacana. Logo após, tem um outro
como é que se chama? Uma outra sessão que eu adoro, que é o glossário. E aí, Vicente, tem muitas palavras aqui nesse glossário que eu agora aprendi uma que eu nunca tinha pensado, nem sabia. Vamos lá. Quando tu tá tirando a uva, tá pegando a uva, tirando sim do cacho, quando tu tá, como é que tu diria que tu tá fazendo o quê? Debulhando? Debulhando é milho, né? Como é que tu Trigo. diria? Ah, não sei. Desengaça. Desencasca. Nem com cola. É bem do desengace. Desengasca. Nunca, eu jamais. E eu quero te dizer, Mike, que eu nunca ouvi essa palavra. É mesmo. Nas Impressionar. Por isso que foi a primeira que eu botei o olho. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Desengace. Que bom, eu já gostei desse feedback, porque esse capítulo que eu costumo ter nos meus livros do glossário, a ideia é essa, a gente pegar termos, né, que às vezes no dia a dia de quem trabalha com vinho é muito comum, ou numa visita à vinícola é muito comum, mas que não está no nosso vocabulário, né. Nas visitas a vinícolas, costumeiramente eles mostram a desengaçadeira, que é uma máquina responsável por tirar o engaço, né? O engaço é a parte E sólida quando a ali, gente né? desengaça com a mão, como é que seria? Manual. Desengaço também, um desengaço manual, né? Ah. Mas essa que é a ideia do glossário, é isso aí. Então, eu conto histórias sempre na primeira pessoa, tentando, né, tentando deixar ela mais fácil, mais próxima, mas é inevitável que lá no meio do texto a gente vai ter que usar uma palavra da área, uma palavra um pouco mais técnica. E por isso eu trago nesse capítulo, então, uma tradução de alguns desses termos, né? Muito bem. Ô, Mike, e por que vinhos italianos? Por quê? Já tomou todos os brasileiros. Já cansou. Já cansou, né? Eu acho que é dois motivos. O primeiro que a nossa cultura do vinho no Brasil, na Serra Gaúcha, ela é forjada pelos italianos, né? Muito do Vêneto, muito do Friuli, né? Então, mas a gente vê muita influência, né? Tu visita a Serra, tu vê, né, o dialeto próprio ali, né? Tu vê algumas práticas, tu vê algumas preferências, assim. Então, não tem como fugir. O vinho brasileiro ele tem muita influência do vinho italiano, da cultura italiana de fazer vinho, né? Mas, de novo, eu acho que, especialmente a Toscana, ela traz um encantamento para os brasileiros diferente, né? Quando a gente fala Brunello de Montalcino, tu fala que vai tomar um Brunello de Montalcino, todo mundo, né? Todo mundo, uau, né? Tu fala que vai tomar um Super Toscano. Super Toscano, meu Deus, o apelo, né, de marca que eles conseguiram aqui, especialmente, Sassicaia, Ornellaia, Maceto, enfim, são várias marcas que eles conseguiram agregar muito valor, não só no Brasil, mas no mundo, né? E aqui, porque eu acho que a gente é um mercado que está em desenvolvimento, em expansão, acho que tem mais ainda esse desejo do brasileiro, né? Então eu tento também abordar essas marcas e até eu penso naquele consumidor que ainda não bebeu esses grandes ícones e tentar explicar o que ele vai encontrar ao beber um desses vinhos, né? Então são esses dois motivos principais. Eu acho que o brasileiro tem muito desejo pelo vinho toscano, mas também o nosso vinho ele é muito influenciado por essa cultura italiana, né? E a fama corresponde ao produto. Com certeza, eu acho que vamos lá, tem talvez uma das características, eu falo isso no final, ali nas conclusões, é que há muita diversidade no vinho da Toscana. No vinho do italiano como um todo, né? Os prosecos no norte, os vinhos da Sicília no sul, enfim, tem muita diversidade. Mas a Toscana também, às vezes a gente pensa só em Sangiovese, só em Chianti, só em Brunello, mas tem muitos, são mais de 50 denominações de origem controladas só dentro da região toscana. Então, aí cada pequena região, cada pequena comuna acabou se especializando em algum estilo. E aí foi buscar reconhecimento através das denominações de origem, né? Então tem muita denominação, tem muito estilo. Claro que tem alguns que são mais marcantes, como, né, o Sangiovese, na costa, né, as castas francesas, aí, a partir da década de 90 começaram a ter muita adesão, né? Mas eu acho que, sobretudo, a Toscana também apresenta muita diversidade. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Essa é uma verdade, assim, né? A gente consegue encontrar estilos e finalidades do vinho muito diferentes, assim. Na alta gama, a gente vai encontrar coisas realmente impressionantes, assim, né? E todo mundo, em geral, buscando qualificação, assim, né? Eu pude entrevistar uma série de produtores lá, né? Visitando mais a região de Montalcino, um pouquinho em Chianti, um pouquinho na região da costa.
E tu vê que há uma mobilização geral por qualificação. Muita gente falando de vinhedos orgânicos, em preservação da terra, isso né, na região de Montaltino ali, entre os associados ao consórcio de Montaltino, de Brunello de Montaltino, 2/3 dos vinhedos estão em conversão ou já são orgânicos. Então é uma preocupação muito grande deles com preservação, com manter a terra sã, com evitar o uso excessivo de agroquímicos, né? Então essas são algumas tendências que a gente vê, busca por qualidade e busca também por preservação desse terroir, desse ambiente deles, né? O livro tem umas fotografias, página inteira, muito lindas. Quem foi o fotógrafo? Gisele Auric, minha esposa. Olha! Pois é, temos Ela Gisele, parabéns. As imagens estão belíssimas. Que bom. Bom, e tem aqui também, a capa tá belíssima. Onde que é essa imagem aqui? Essa é Poder e Lerip, é uma vinícola de Montaltino. Tem uma história muito curiosa, ela é uma vinícola fundada pela família Illy. Vocês já ouviram falar dos Illy, dos cafés? Do café, sim. Exatamente, é a maior produtora de máquinas de café expresso da Itália, né? E aí o Francisco Illy é um cara que se apaixonou pela região, comprou uma vinícola e fez uma vinícola toda com conceito de baixa intervenção. De não usar agroquímicos, fazer um plantio sustentável, fazer vinhos sem maquiagens, né? E esse é o prédio principal, que ele é circular e ele não tem escadas, ele vai todo descendo assim, como se fosse uma rampa, e os tanques estão nos corredores. Aí tu chega no primeiro andar, embaixo, no subsolo, e no meio daí tem mais tanques que fica tocando música clássica. Que é pra o vinho descansar. E dançou ali, né? Não, infelizmente. Tava fazendo entrevista. O enólogo contando história. Ai, meu Deus, sem graça. Já não gostei. Ô, Mike, e essa produção mais orgânica, evitando agroquímicos, ela é possível? O volume dela, se tem volume para produzir em larga escala, como é que... Não, hoje dá para tu notar, eu visitei grandes vinícolas e vinícolas mais artesanais de pequena produção e hoje dá para notar bem claro isso, né? Grandes produções, grandes volumes de vinhos econômicos, hoje não tem nenhuma vinícola conseguindo fazer grandes volumes sem uso de agroquímicos. É bem difícil encontrar isso na Toscana, né? Então isso é restrito a pequenos projetos, às vezes de grandes produtores, né? Um produtor grande que trabalha alguns hectares nesse conceito, né? Mas hoje é mais fácil de encontrar em pequenos produtores, de 100, 200, até 300 mil garrafas ano, assim, que é o caso da Poder Lerip, né? Mas, como eu disse, tem de tudo, tem diversidade. O turismo também, acho que é uma coisa legal de falar, que é impressionante. Tem algumas vinícolas, assim, e uma delas é a Antinori, né? A Antinori, como construção, é a construção mais incrível que eu já fui na minha vida, assim, né? Sei que tem várias coisas interessantes, tecnológicas, que às vezes a gente vai, né? Mas lá, o projeto, que durou anos, quase 10 anos para ser feito, foi muito investimento, tá bem integrado ao local, assim, no meio de uma encosta, quase que é difícil até de ver ela de longe, de tanta árvore, de tanto verde que tem em volta, né? E eles fizeram patamares, uma vinícola enorme, né? E eles fizeram patamares. Cada andar, ele está deslocado, em cima de cada teto, eles fizeram vinhedos. Ai, que coisa então tem linda. 3 andares, assim, que imagina o quão grande é essa área, né? Um teto desses, né? Que eles plantaram vinhedos e só lá tu consegue tomar um vinho desse teto, que é o Vina Suteto, que eles chamam, né? Que então espetáculo. eles fizeram o projeto pensando nisso. A gente vai manter esse teto aqui verde e depois vamos plantar videiras e daqui a alguns 4, 5 anos nós vamos fazer um vinho daqui, né? E, enfim, todo o projeto arquitetônico é espetacular, eles têm um restaurante espetacular, então é uma vinícola, eu passei o dia lá, que é uma vinícola que tu pode ir lá e passar o dia, porque tem de tudo, tem até café, tem terra de café, assim, então, tanto para quem quer conhecer tecnicamente algumas coisas, mas para quem quer só curtir turismo, comer bem, beber, tem wine bar e tal, eu acredito que talvez é uma das regiões também mais desenvolvidas em enoturismo. Eles conseguem entender e atender bem
nesse enófilo, esse cara que só quer beber um vinho, não quer conhecimento, quer só beber e comer bem, também vai encontrar na Toscana, né? Então, além da produção, eu acho que eles têm uma boa relação com o consumidor, assim. Eles conseguem entender o que o consumidor de vinho gosta, assim. Eu tô falando, a Antioquia é um exemplo máximo, assim, né? Mas tem vários outros exemplos que são visitas muito legais, assim, só pra curtir, vamos dizer, né? Como E fala quando é que vai ser o lançamento, o que vai ter pra fazer do livro da Toscana. E se tu vai nesse evento falar da Espanha e de Portugal. Vicente, Pode é ser, chato, pode porque não ser. quero saber do outro já. Esse aqui já já tá na Amazon. Calma que eu- já tá, Ô, Vicente, calma que eu preciso vender esse. na Amazon. Tem um estoque grande, ele precisa tem vender. garantia, né? Mas no outro evento dele, ele vendeu tudo, tá? Ana? Pois é. Teve uma galera que teve que comprar um outro livro que não era lançamento Lançamento pra fazer. pra conseguir chegar nele, né? Não, o Vicente tava vendendo o livro dele. Ele tinha ganho e ele tá vendendo na frente da livraria. Ó, aqui, ó, quem dá mais barato. Esse aqui tá com uma dedicatória. Não, não é à toa que eu deixei o meu fechado agora, né? Pra poder vender lá na frente. Que barato. Na minha mão é mais barato. É. Mas então, esse livro, ele vai ter um evento de lançamento final de maio, início de junho. A gente não tem a data fechada, porque eu tenho convite para fazer num espaço que vai abrir, que vai inaugurar em Porto Alegre. Então, vai ser uma coisa... Vamos tentar fazer algo especial, assim. Um livro novo, num lugar novo. E, obviamente, que vocês estão convocados quando for, e aqui estarei divulgando a data quando houver. Enquanto isso, www.101vinhosdatoscana.com.br. Me ajude a vender livros e Comprar o partir pro leite. próximo, né, Vicente? Não, comprar o leitinho do Theo. Ele vai, deixa. Não, eu quero o próximo já Ah, também. mas é. então vamos mudar esse assunto. É. Vamos falar assim, será que Portugal merece um livro? Bom, Que ele é... viu? Ele é, Tá aí, ó. É. ele é Jornalista. um viu? jornalista. Né? Portugal é o segundo país que o Brasil mais importa vinho. Uau. Itália está entre o terceiro e o quarto país, né? Portugal é o segundo país que mais importa vinho, né? E conheço bastante rótulos, não conheço ainda vinícolas, não tive a oportunidade de visitar, e por isso eu quero ir lá para entender melhor até a leitura que eles fazem do mercado brasileiro. Entender que momento que a gente está lá. Na Toscana, era curioso, né? Porque poucos produtores que eu visitei, pouquíssimos, raros, 2, 3, falaram que o Brasil era um mercado-alvo. A maioria não considera, mas sabe que o Brasil está expandindo o consumo, está expandindo a demanda por produtos das diferentes categorias. Então, isso foi interessante na Itália, de observar que, mesmo ainda não sendo relevante para eles, eles já entendem como um país a explorar, a dar mais atenção, né? E esse momento que alguns anos o Chile passou Portugal, né? Eu quero entender o que o português está vendo disso, porque muito tempo eles foram os maiores vendedores brasileiros, né? Então eu quero ver o que eles estão enxergando, como é que eles enxergam o chileno entrando aqui nesse mercado, como é que se eles continuam dando tanto foco, tanta atenção, ou se foi daqui a pouco um movimento de mercado que eles propositadamente, né, abriram mão dessa primeira posição. Enfim. Me traz um vinho verde. Com o maior prazer. Tá aí na Espanha, a gente tem 1 minuto, 30 segundos. A Espanha, será que merece um livro? A Espanha merece muitos livros, né? E a Espanha... É a do Don Quixote, né? Como é que vai ter um livro de... A Espanha tem enoturismo também, espetacular. Tem uma região que eu estou muito curioso, Serra de Gredos, que hoje faz para mim é o vinho do futuro, tá ali para mim, um dos produtores que eu gosto muito dessa nova geração. Vou entrevistar uma série de produtores, entrevistas exclusivas para compartilhar com vocês, então vai ser muito legal. Sexta. O vinho de sexta, ó, é assim, ó. A gente vai escolher assim, ó. Aqui, ó, muito bom, muito bom. Pra Ana aqui, ó. Viu? Colli Massari, Melasse Montecucco. É um vinho branco muito bacana que tu vai gostar. Bah. Vermentino, uma casta que vai ter algumas características do teu Pinot Grigio, que tu tanto gosta. Vermentino, pra Ana passar a sexta com um vinho italiano branco, fresco, refrescante, saboroso, frutado. É um homem que te conhece, né, Ana? Mas impressionante. 4 anos, né? 4 anos aqui. Obrigado, Mike. Sucesso. Beijo. Valeu, obrigadão. Boa viagem. Bonzinhos. Bonzinhos. Tchau, Ana. Tchau. Bom fim de semana.